O colunista do UOL, Reinaldo Azevedo, que já foi conhecido aí pelo seu antipetismo, aquele lá do Petralhas, escreveu uma boa coluna contra a mentira do racismo reverso. Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Então quer dizer que o Reinaldo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele era trotskista, O né? Reinaldo era trotskista e aí tem Daí virou tem uma antipetista. celeuma em cima. Tem uma celeuma. Ainda quando ele era trotskista, ele dizia que ele era daquele movimento, você que estudou na USP, Sofia, é bem conhecido, o Libelu, que é liberdade de luta, bastante famoso pela militância na ditadura. Só que ele era do interior de São Paulo. Então, o que eu ouvi, e eu tenho fontes confiáveis porque eu conversava na época com o Paulo Moreira Leite, lá do 247, que era Libelu e era a propaganda da Libelu, ele falou, o Reinaldo dizem que ele fez parte da Libelu, mas eu nunca vi ele nas reuniões. Que nem ele falou que era afiliado ao PT também. Aí ninguém sabe se é Libelu do interior de São Paulo ou se de fato ele só contava essas histórias aí e tinha sido um trotskista talvez menos notável. Aí ele foi para a extrema-direita, foi colunista da Veja, tem até mais umas histórias aí que eu vou lembrar nesse corte, porque eu cobri inclusive a revista que o Reinaldo teve antes de ser colunista da Veja. Ele foi editor de uma revista chamada Primeira Leitura, que era em boa parte financiada pelo Zé Serra, pela Nossa Caixa, um monte de coisa aí que acabou não dando certo. Mas o fato é, Sofia, assim, mais assustador do que o Reinaldo puxando o saco do Lula hoje e realmente alinhado ao governo. E eu quero falar isso respeitosamente, tá? Já conversei com o Reinaldo no off, tá tudo certo. Mas é meio assustador mesmo assim você ver ele hoje pró-cotas e contra o racismo reverso, que era uma coisa que a extrema-direita sempre cultuou, né? Então ele cometeu essa coluna aqui, e deixa eu trazer para vocês alguns trechos. STJ rejeita a tese do racismo reverso. Branco é discriminado no Brasil. Olha que mudança, Sofia, porque a gente vai pegar um texto da época dele na Veja e era terrível o negócio. A muitos parecerá coisa de menor importância nesses tempos estúpidos, mas não é. O STJ, por intermédio de um voto impecável do ministro O.G. Fernandes, rejeitou a tese do racismo reverso, num caso em que um homem negro, sentindo-se lesado numa questão trabalhista, chamou o empregador de escravista cabeça branca europeia. O Ministério Público de Alagoas pediu a abertura do processo para investigar a injúria racial do negro contra o branco. Parece piada ou pegadinha, mas é verdade. Fernandes corretamente observou que o crime de injúria racial protege grupos historicamente subalternizados. Não é possível acreditar que a população brasileira branca possa ser considerada como minoritária, por conseguinte, não há como a situação narrada nos autos corresponder ao crime de injúria racial. Aí tem ele joga dados, né? O Brasil tem a maioria de negros, 55%, um conceito necessariamente político, além de necessário, somando-se nas categorias adotadas pelo IBGE. Os pretos, que são 10,2%, e os pardos, que são 45,3%. Comparativamente, os brancos são minoria, 43,5%. O minoritário a que se refere o ministro e de que se cuida aqui não remete necessariamente à quantidade. As mulheres no Brasil, embora a maioria na sociedade, são uma minoria no Congresso Nacional, nos cargos públicos, na cúpula das empresas públicas, além de terem salários menores. O crime inexistente de racismo reverso seria o correspondente, no que respeita às questões de gênero, à misandria, que é a discriminação, repulsa e aversão aos homens. É claro que até pode existir aqui e ali, detestável como qualquer preconceito, mas indago, trata-se de um problema social ou político? Todos conhecem a resposta. É evidente que há milhões de brancos pobres no Brasil, mas ser branco não representa qualquer risco adicional de agravo. Assim como a chance de um homem heterossexual ser especialmente molestado em razão de tal condição é remotíssima, na hipótese de que exista, mas tais pessoas não podem ser ofendidas, dirá alguém. Bem, certamente há outras imputações fora os tipos penais e das leis que protegem aquelas que tiveram minorizados os seus direitos. É disso que se cuida. Nesses dias, a questão é importantíssima. Nos Estados Unidos, Trump promove uma verdadeira guerra às minorias e desmontou as políticas voltadas à igualdade, equidade e diversidade. Esses critérios buscam incluir pessoas levando-se em conta a etnia, gênero, deficiência
e orientação sexual em razão do acumulado histórico de discriminação e injustiça. O discurso contra a inclusão mobiliza a extrema-direita também no Brasil. Se você é do tipo que não entende por que injúria racial chamar um negro de macaco, mas não outro de branco azedo ou barata descascada, bem, você ainda não compreendeu que os crimes de racismo ou de injúria racial, ou ainda de misoginia ou transfobia, não se confundem com afrontas injuriosas, difamantes ou mesmo caluniosas, ainda que estas venham a merecer uma reparação. O texto do Reinaldo está muito bem escrito. Eu tenho uma explicação até melhor para as pessoas que... Aqui no Meteoro é difícil ter, mas que ainda tenham dúvidas a respeito disso, que eu vou mostrar no corte. Mas aí, Sofia, olha o contraste. Vamos ir para a máquina do tempo, que a Veja mantém as colunas do Reinaldo no ar. O que Reinaldo Azevedo falou em 2000 e... esse daqui acho que é de 2013. Ele descascou um texto da Laura Capriglione na Folha de São Paulo. Cotas raciais. Uma reportagem intelectual e jornalisticamente criminosa. Escreveu o Reinaldo na época. Trato habitualmente do que considero certos desvios da imprensa condicionados ou pelo pensamento politicamente correto ou pela falta de uma palavra mais precisa, ideologia. Se você fechar os olhos, é basicamente o que o Danilo Gentili fala hoje, né? É basicamente isso aqui. O que ele escreve aqui? A partir de um determinado momento, a repetição de um padrão ou de uma abordagem vira um jargão sintático, aquele de sempre, não deixa de revelar a sua graça, mas há momentos em que o texto vicioso, com efeito, perde toda a graça e mergulha de cabeça no mau jornalismo, na distorção dos fatos, como é o caso que eu vou tratar no crime intelectual. Ele chamou a Laura de criminosa intelectual. A Laura Capriglione, que justiça seja feita, quando o Reinaldo fez essa conversão lá no Jornalistas Livres, ela abraçou ele, tá? E ele chamou ela de criminosa intelectual. Mas vamos lá. Laura Capriglione escreveu na Folha um texto criminoso. E lamento dizer, a edição não fica atrás. E tenho minhas dúvidas se a distorção de que foi vítima um senador e um partido político não estende as suas franjas ao Código Penal. Leiam. O DEM corresponsabiliza negros pela escravidão. Reportagem de Laura Capriglione e Lucas Ferraz. Para uma discussão que sempre evoca emoções e discursos inflamados, como é das cotas raciais ou reserva das vagas das universidades para negros, a audiência pública que se iniciou no Supremo Tribunal Federal transcorreu calma na maior parte do tempo. Até que um ó atravessou a sala. Quem falava então era o senador Demóstenes Torres do DEM, que se esforçava para demonstrar a corresponsabilidade dos negros no sistema escravista vigente no Brasil durante 4 séculos. O que o Reinaldo fala desse texto? A generalização, ainda que o título fosse verdade, é uma mentira descarada porque se trata de uma distorção estúpida do que disse o senador. A afirmação não seria do DEM, mas de Demóstenes, que é só um membro do partido. Não é que o jornal endosse esse título como exemplo de rigor técnico, não é possível que a Folha passe agora a adotar esse padrão. As individualidades desaparecem e cada membro do partido passa a ser um partido inteiro. É mentira que Demóstenes estivesse se esforçando para demonstrar a corresponsabilidade de negros no sistema escravista vigente no Brasil durante 4 décadas. Essa é uma acusação de Laura. Que escreva então uma coluna opinativa. O senador, um parlamentar que tem trajetória exemplar no Senado, estava apenas tratando de uma matéria de fato. É uma verdade absoluta, comprovável a farta bibliografia que a África subsaariana forneceu escravos para o mundo antigo, para o mundo islâmico, para a Europa e para a América. Lamentavelmente, não deveriam ter chegado aqui à condição de escravos, mas chegaram. Até o princípio do século XX, o escravo era o principal item de exportação da pauta econômica africana. E isso não significa corresponsabilizar. Ainda estou na ortografia antiga, negros por sua própria escravidão, porque então isso implicaria os responsáveis são os brancos, todos os brancos, qualquer branco. Essa atribuição de culpas, tentando estabelecer um tribunal retroativo da história, segundo valores que são contemporâneos, é uma estupidez. Pode interessar a Laura e seus amigos cotistas, mas se trata de uma fraude intelectual. Você percebe que rolou uma mudança aí, né? Amigos cotistas. E veja bem, Sofia, eu não tô fazendo esse corte para detonar o Reinaldo Azevedo. Eu tô só mostrando o que ele escreveu e tô mostrando o que ele escreve hoje. Teve essa inteligência limitada dele com o Calejão, que é impagável, porque ele tava visivelmente bêbado de uísque.
E aí ele fala sobre o dia em que ele contestou o voto do Sérgio Moro. Então eu queria recuperar isso pra galera saber que o Reinaldo Azevedo tem um amigo meu que diz uma coisa muito interessante. Ele é como se fosse o cronista maluco desses tempos, sabe? Ele viveu tudo. Tipo, viveu, apoiou o impeachment da Dilma, viu a cagada de eleger o Bolsonaro, se converteu para outro campo. Ele, tipo, é o cronista doido do Armagedon. E a gente tá vendo ele falar disso. E aí tem esse trecho aqui que eu quero mostrar para vocês que é muito bom dele falando também. Vamos lá. Precisa usar como guia, né? Mas, Ortega, você tem a frase arquiconhecida, né, de que eu sou eu em minhas circunstâncias. Definitivamente. Ninguém me viu retirar livro que eu escrevi, ninguém me viu retirar texto que eu escrevi, eu não paguei nada do que eu escrevi. E na última entrevista que eu fiz com o Lula, na última não, na mais recente, ô presidente, precisamos fazer outra, já está na hora. No fim, o Lula me presta ali um tributo e tal. Fiquei até emocionado. Uhum. Minha mãe ficou super feliz. Eu assisti. Assim, porque a minha crítica ao PT sempre foi uma crítica leal. Eu sou uma pessoa leal. No seguinte sentido. Pergunta alguma coisa que eu pedi ao PT. Como assim? Qualquer favor. qualquer troca, favor. entendi. Quando eu batia no PT. Inclusive quando petistas ajudaram a foder a revista que eu tinha. A revista dele, que eu estou falando agora há pouco, fiz matéria sobre isso, consultei no Google. Ele teve uma revista chamada Primeira Leitura e outra chamada República. Lá estava se ensaiando o Reinaldo Azevedo, que viria a ser o colunista da Veja. Tá? A Veja foi a versão dele turbinada. Não teve. Quando o PT estava fudido, pergunte se em algum momento eu perguntei antes ao PT, ao Lula, se eu devia defender ou não. O que eu sei que eu fiz quando teve o mandato de condução coercitiva do Lula, eu disse, é um abuso. Porque, segundo as concepções do direito, do meu liberalismo, isso não se faz. O Lula nem tinha recusado a comparecer, como é que você faz um mandado de condução coercitiva? Uhum. Na democracia não funciona assim. E essa tua denúncia foi fundamental para o E das coisas. E ali, como eu era, digamos assim, o reaça de plantão das redes, Começou a desmontar aquilo. começaram a falar assim, opa, peraí, o Reinaldo? Que porra é essa? O Reinaldo está dizendo que foi legal? Quando sai a sentença... Não, foi fortíssimo isso. Claro, Quando sai a sentença, você acha, cara, considerando o público que eu tinha, que assim, tem gente que é refém do seu público. Eu não sou refém do meu público. O mais correto, se fosse pensar no seu público, era manter, né? Sabe de quem eu sou refém? Eu sou refém das minhas opiniões. E por isso que a gente lembrou agora elas também. me machucam. Quando eu li a sentença e eu não encontrei a prova, Babou. eu fui lá, botei um uísque. E aí? Botei um single pra mim. Falei, agora eu vou me fuder. Sério mesmo? Fodeu muito. Juro por Deus. É mesmo? Fodeu muito. Peraí, deixa eu pausar. Acabou esse rolê. Pode falar, Sofia. Não, esse. Peguei um whisky, sentei e falei. Você imagina a cena, Agora né? eu vou me fuder. Agora Você eu vou me imagina a fuder. cena. E, gente, é muito engraçado. Desculpa, mas é muito engraçado o jeito que ele fala. É quase o retrato da imprensa brasileira. Infelizmente, a imprensa brasileira, o Reinaldo ela escancara assim, muito o que foi a imprensa brasileira nos últimos anos, no bom e no mau sentido. Tá tudo aí. Tá posto. Pega o meu texto. O meu Você texto. perguntou isso pro Moro, inclusive, várias vezes. Não, Sim. Qual página? E ele não Qual tem página? resposta. E ele fica O até meu- diversando. O meu texto, o meu texto no UOL é um sujeito escorregando e caindo assim. Sei. Sem disse ter assim, onde se agarrar. Moro, sem tanto se agarrar. Falei, Moro condenou Lula sem prova. Sabendo que eu era uma das referências da direita, Total. que a minha
era democrática. Não era deles. Falando assim, agora eu arrumo o pau com os que me amam. É. E os que me odeiam continuam a mediar. Exato, vão te aceitar. Não sei. Não, começou Não, uma é um mudança. jogo de soma zero. É. assim, Não, no mas começo. começou. não foi legal, Aí ele na hora. começa, Não. aí ele começa a Aí ganhar começa o assim. respeito do campo progressista. Começa assim. E aí, mas naquele dia, assim, eu vou dizer o seguinte, eu posso não ter mérito nenhum e não reivindico nada, porra nenhuma, né? E sim, o Lula tem um tratamento comigo absolutamente respeitoso. Uhum, Absolutamente respeitoso. uhum. Ele é um grande cara nesse sentido. Que eu bati nele pra caralho. Eu lembro. Eu bati nele pra caralho. Só que quando ele estava na cadeia, eu bato em gente viva. Chutar cachorro morto. Eu bato em gente que está podendo se defender. Uhum. Você está na minha cara, vou bater em você, porque você pode bater em mim também. Claro. Estamos Trocação. juntos. É. Agora, você prende um cara, eu leio a sentença, não acho a prova, e poderia navegar naquela porra feliz. Surfar, né? Eu não falei que esses petistas eram todos escrotos, não sei o quê. Ó, o Paquito tá fazendo sinal para vir um pouquinho mais pra esquerda. Eu não falei que esses petistas eram Mais pra todos. cá. Esses Não, petistas. tá bom? Tá bom. Ah, você não, o microfone, você. A cadeira. Mais pra cá. Cadeira. Aí, pronto. Porra, Paquito, para de encher a porra do meu saco. Já estão falando dele mais pra esquerda. Porra. Você quer que ele vá Você quer me vamar? Eu já fui pra esquerda pra caralho. Exato, você quer mais ainda, Tá mais pra Pô. esquerda. Vamos fazer um corte disso. Exato. Né? Quando eu pego a sentença, ô César, Essa cena é maravilhosa. eu li a sentença e falei, Fudeu. cadê a prova? Sem contar as agressões à gramática, Uhum. Falou que já me escreve mal. ofenderam. Ainda falou que escreve eu mal. não gosto de coisa mal escrita, eu me sinto mal, me dá aquele instinto de professor, Sim, de dois, Caneta vermelha. sim. professor de dois corgos, sabe a caneta vermelha, vamos Não é começar no... português. Isso está errado. Sim, isso está errado. Não faz essa concordância, porra. A maioria pensaram o caralho, a maioria pensou, Sérgio Moro, né? Ele escreve mal pra caralho. Sim, ele escreve muito mal. Assim, fora isso, aí, cara, eu juro, eu fiquei lá no meu escritório, botei um uísque pra mim, acendi um cigarro, não fume, faz mal, você terá câncer se fumar, talvez, não sei, mas a chance é grande. Acendi o cigarro e falei assim, agora Tô lascado. eu vou romper Sim. com tudo. É. Eu vou, durante um tempo, toda a esquerda vai dizer assim, a culpa é sua, porque foi você que começou com isso, porque tem alguns idiotas que ainda acham isso. Assim, a culpa não é toda dele. Não vamos também exagerar. Mas ele colaborou, Reinaldo. E veja, mais uma vez, eu quero porque eventualmente esse corte vai chegar nele. Não é um ataque, a gente só está revendo essa trajetória, é só isso. E a direita vai falar, você nos traiu. Sim. E eu vou ficar só. E foi E por foi o que algum tempo. aconteceu. E foi o que aconteceu. E eu fui demitido. Exato. Mas foi acolhido pelo campo progressista também. Mas não logo de cara. Não. Depois de algum Isso é um tempo. processo. É. Depois de algum tempo. Mas acabei sendo. Deixa eu dizer, depois de algum tempo, cara, foi muito querido, tudo. Foi muito querido. Eu sou muito grato ao campo progressista. Porque eu sou muito briguento. Sim. As pessoas sabem disso. Percebem isso até no ar. Dá problema no programa no ar, eu falo no ar, eu não tenho muito eu não tenho muito delay entre aquilo que eu penso e aquilo que eu falo. Uhum. Aí, Sofia, só para encerrar o corte, eu estava numa live ontem com o professor Viário lá no DCM e ele resumiu muito bem essa questão do racismo reverso, só para a gente encerrar mesmo, porque eu achei a melhor explicação assim em poucos minutos. Se a gente puder mostrar rapidinho sem estourar o tempo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho.
Agora vai. Mas não é óbvio, e não sendo óbvio, o STJ tem que se pronunciar. Estou ampliando aqui a matéria do Diário do Centro do Mundo, matéria de agora à noite, racismo reverso. STJ decide que não existe injúria racial quando a vítima é branca. Segundo os ministros, nesse caso, a conduta deve ser enquadrada como injúria simples, informações do dia 1. Bom, ponto. Não precisa adentrar mais do que isso aqui. Quando alguém O Viário é ofende uma pessoa historiador, branca tá, gente? Especialista pelo na questão fato racial. dela ser branca, isso é uma ofensa. Ponto final. É isso que está aqui. Injúria simples. É uma ofensa. Ninguém está dizendo que se o negro ofende um branco pelo fato dele ser branco, tá tudo ok, que beleza. Não. É uma ofensa. Não é racismo. Ponto. Por que que não é racismo? Vamos lá, eu vou tentar ser o mais breve e o mais didático possível. Por que que não é racismo? Racismo não é um crime e nem uma ofensa contra uma pessoa. Começa por aí. Racismo é uma questão coletiva. Quando tu te diriges a uma pessoa negra pela cor da pele dela, tu estás mandando um recado para todas as pessoas negras. E por que que está passando? Como é com as pessoas trans, né, Sofia? Como é com as pessoas trans, como é com indígenas, como é com homossexuais, como é com, inclusive com mulheres, no caso da misoginia. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre faço questão de destacar, daí eu normalmente em relação a pessoas trans, porque é a população da qual eu faço parte, que é, cara, se você conhece uma pessoa trans que é uma tremenda de uma filha da puta, e a gente tá vendo bastante na imprensa uma agora, não vou citar nomes, aquilo, não usem o fato dela ser trans Isso. pra atacá-la. Não usem o fato de ser trans. Não estou nem dizendo pra não atacar. Só estou Pode dizendo, atacar, tá liberado. Só não vai Só não ir pro usem- preconceito, amiguinho. só não usem o fato dessa pessoa ser trans. Porque a partir do momento que você está usando o fato da pessoa ser trans, você não está afetando só aquela pessoa, você está afetando todo mundo. É exatamente o que ele está dizendo aí. Exatamente. para todas as pessoas negras e para o branco não é a mesma coisa. Porque se uma pessoa negra olha para mim e diz, vai lá aviar o seu branco de merda. Eu fui ofendido por essa pessoa, ela utilizou Mas não é a racismo. questão da minha cor da pele, mas eu pergunto para vocês, tirando a ofensa, isso muda na minha vida o quê? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu não vou ter menos oportunidades de emprego porque eu fui ofendido pela minha cor da pele. Os meus filhos não vão ser desrespeitados e nem discriminados no colégio porque eu fui ofendido pela minha cor da pele. Os meus filhos não terão que cortar o cabelo ou alisar o cabelo ou fazer trança ou sentar na última fila da sala de aula porque o cabelo afro atrapalha as outras crianças. Quando eu estiver andando pela calçada e alguém me avistar à distância, não vai mudar de lado na calçada porque a cor da minha pele faz ela sentir medo. Quando pessoas passarem por mim, não vão segurar as suas bolsas ou as suas carteiras ou seus telefones celulares de forma mais firme ou escondida ou prudente porque a cor da minha pele é branca. Quando as pessoas entrarem num ônibus ou num micro-ônibus e não tiver nenhum lugar para sentar na janela, elas não vão deixar de sentar ao meu lado e preferir ficar em pé porque não querem sentar ao lado de uma pessoa branca. Eu não vou ser hipersexualizado pela Sim. cor da minha pele e isolado e dispensado para maiores relações afetivas, gerando algo do tipo a solidão do homem branco. Nada disso vai acontecer. Quando alguém discrimina alguém e diz, vai lá, seu preto de merda, ele está dizendo que todos os pretos não servem para ele. E esta pessoa ser ofendido por um branco e levar como conotação a cor da pele, está recebendo junto da injúria, junto da ofensa, junto da discriminação, 350 anos de escravidão em terras brasileiras. Com salários menores, com hipersexualização. Ou será que até hoje não entenderam o que significa a frase não sou tuas nega? Eu posso explicar rapidamente, porque isso aqui não é interpretação absurda, e nem mentira, e nem mimimi. Isso aqui é fato, é história. História afro-brasileira. O senhor de engenho, ou o senhor das plantações de café, ou o empresário, no caso de escravos urbanos e não escravos rurais ou de eito, o senhor só fazia sexo com a sua esposa
a partir dos dias, locais, horas e posições sexuais permitidas pela igreja e pela concepção moral da época. A historiadora Mary Del Priore tem um livro maravilhoso chamado Histórias Íntimas, né, no Brasil Colônia ao Brasil Império, onde mostra lá, inclusive, uma espécie de Kama Sutra católico que existia no Brasil, que era um livrinho que os casais tinham que ler para ver o que poderia fazer no sexo e o que não poderia. Só que esse senhor, esse patrão, ele utilizava a sua escrava, a sua mulher preta escravizada, para com ela fazer todas as modalidades de sexo, porque era uma obrigação dela também servir ao senhor para o sexo. Então, quando esse senhor chegava em casa bêbado, alcoolizado, e tentava com a esposa alguma coisa que não era permitido pela concepção moral da época, a esposa dizia para ele: mas tá achando o quê, que eu sou tuas nega? É. Agora a frase fez um sentido absurdo e vergonhoso. Constrangedor. Então, num Brasil de 2025, o STJ tem que se pronunciar para dizer que não existe racismo reverso. Mas que vergonha. Trump e Bolsonaro, né? Mas, enfim, tá aí. O STJ nega que existe o racismo reverso, porque não existe. Branco ofendido por um negro é um branco ofendido por um negro. Negro ofendido por um branco é toda uma genealogia, uma descendência e uma história sendo ofendida, e junto com a ofensa, um pacote, um combo de exclusões, um combo de defenestrações. É disso que se trata. Olha, eu falar uma coisa, o Reinaldo Azevedo foi só uma desculpa, eu queria mostrar esse corte do Viário mesmo. Cara, muito bom. Muito bom essa explicação dele. E é bem o que a Amália está colocando aqui. Racismo é estrutura de poder. É isso. Eu acho que a gente tem uma visão muito individualista, né? E daí a gente acaba pensando que, por que o branco ofendeu o negro é diferente do negro ofender o branco? Se você parar, assim, excluir completamente o contexto histórico, excluir completamente a nossa cultura, a maneira com que a nossa sociedade está organizada, etc., realmente é a mesma coisa. A questão é que não dá para apagar. Não dá. A sociedade não existe sem indivíduos, mas o indivíduo não existe sem sociedade também. Tem que ser considerado e o contexto também. ajuda a explicar muito, né, Sofia? Aí a pessoa consegue ter uma dimensão real, por isso que não pode deixar de ter ensino de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, senão as pessoas não têm mais esse contexto. O Viário só tá falando isso porque ele é historiador, gente. Exato. E, só para fechar aqui, mulher branca até hoje não entende que racismo e misoginia olha, de mãos dadas. Eu poderia traduzir isso para mulheres cis até hoje não entendem que transfobia e misoginia também andam de mãos dadas. Mas, enfim, vamos parando por aqui. Pedro, podemos ir para o próximo corte? Vamos embora. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo, logo a gente volta com mais plantão.